pedagoga, assistente social, professora titular da PUC São Paulo, doutora em Educação e mestre em Psicologia de Educação, especialista em desenho e gerência de políticas públicas e programas sociais, membro do Conselho Municipal de Educação e nossa eterna secretária adjunta do coração da Secretaria Municipal de São Paulo. Para compor o palco com a professora Emília para esse debate, eu convido a Karen, representante do Eixo Saúde e Alimentação, nutricionista, mestre e doutora em Nutrição Humana e Aplicada, pós-doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica. Atua como nutricionista no programa de atenção aos transtornos alimentares. Convido também ao palco a senhora Márcia, que discutirá o eixo com mensalidade. E também convido ao palco o professor João Klebe, da Secretaria Municipal de Educação, do programa São Paulo Integral. E também convido ao palco Luiz Henrique Bambini, da Secretaria Municipal de Educação, do diretor de CODAR. Boa tarde! Eu vou pedir um favor, um prazer estar aqui, mas eu gostaria muito que as pessoas que estão mais longe, se pudessem vir mais pertinho, porque nós vamos propor um diálogo olhando nos olhinhos de vocês. E para que isso aconteça, para que a gente possa construir essa sincronia. Muito obrigada, viu? Aplaudo aqueles que estão vindo, né? Afetivamente, espontaneamente. Muito obrigada, viu, por virem nos acolher. Só esperar as pessoas se colocarem. Nesse momento, tem algumas coisas que eu gostaria de reforçar. Eu estou aqui desde o período da manhã, acho que grande parte de vocês também. Então, esse momento ele é significativo porque ele é uma síntese provisória do caminho que percorremos nesse seminário. E isso é muito importante porque nos faz perceber qual foi a construção. Eu tive o prazer e o privilégio de ser convidada para vir dialogar com vocês a partir dos olhares daqueles que estiveram conversando com seus pares. E é claro que nós vamos recuperar desde a parte da manhã, os debates que aqui foram as exposições feitas, muitos participaram de oficinas, alguns tiveram momentos de intervenção nos espaços, mas nós vamos agora fazer um exercício de síntese. Aqui duas coisas me chamam a atenção, a escuta, e até vou descer desse palco para falar isso, pode? Obrigada, generosa. Eu aprendi uma coisa como educadora, ao longo da minha trajetória profissional, que essa questão da escuta, ela precisa muito sair do papel para ser ação. Vocês concordam comigo? E para que isso ocorra, nós precisamos ter um nível de respeito, de cumplicidade com os nossos pares, que o outro olhe para a gente. Hoje, quando eu vi a Lia, essa jovem que conduziu a metodologia aqui de uma forma brilhante, e fiquei olhando os grupos trabalhando, eu percebo que o ser humano, quando ele é chamado para o debate, ele corresponde. A grande questão é que essa escuta, muitas vezes, ela não se instala, ela não se cria como um fator determinante nas relações. Tudo que vai ser tratado agora é produto de reflexão, de fala das pessoas. E pode ser que alguém diga o seguinte: mas isso eu já sei, isso eu já faço, isso eu já li, isso eu já vi. Mas é diferente quando você confirma as suas hipóteses com aqueles que estão trabalhando nessa área. Você fortalece, você sai alimentado. Eu duvido que alguém daqui hoje, além dos alimentos mais orgânicos, sobre toda a leitura que tivemos, não saia alimentado de ideias também, de percepções de outras leituras de mundo. É essa a intenção.
Então, agora, qual é a proposta? Cada um de vocês, em 10 minutos, falará sobre a síntese apontada pelo grupo, essa é a proposta, e eu terei o papel de fazer junto com vocês, eu disse junto, a síntese desse caminho percorrido. Vou pedir uma coisa a vocês, não deixem que esse grupo, nesse momento, não se sinta valorado por aquilo que ele elaborou. Porque uma das coisas mais bonitas é que a gente quer o reconhecimento, mas nem sempre a gente reconhece. E aqui eu vou falar de um autor que eu gosto muito, que é o Paulo Freire. Ele dizia assim, a amorosidade que eu falo, aquilo que me faz de fato dar sentido ao meu pensamento, é a minha capacidade de amar e de lutar. Todos que estão aqui representam uma luta, porque ser da educação já é um espaço de luta. Ser da área da saúde, espaço de luta. Ser da área da nutrição, espaço de luta. Ser da área de relações humanas, espaço de luta. Mas não basta só a luta. A luta tem que ser permeada por amor. E amor não é pieguice, não é novela das 8. Amor é exercício de respeito ao outro. Amor é olhar para o outro como se estivesse olhando para si próprio. Amor é relação de confiança. Amor é entrega. Amor é respeito à vida. Amor é alguma coisa que tem que estar presente na relação eterna de quem se constitui humano. Estudando um pouco sobre amor e amorosidade, a gente percebe que muitas vezes é usado de forma leviana, banal, superficial. Nós temos o papel como quem ama pessoas, porque quem está aqui ama pessoas. Porque não dá para educar sem amar pessoas. Educação é um ato de amor, porque é um ato de quem quer trabalhar com pessoas. E alimentação é um ato de cuidar. Tudo que nós vamos falar aqui se retrata ao cuidado humano. E o cuidado humano é alguma coisa que nos faz sentir pertencemos à espécie humana. Então, eu queria que vocês agora aplaudissem calorosamente os 4 grupos representados. Quem começa? Eu vou anotar o que eles vão colocar. Espero que vocês me ajudem para que eu não esqueça. Como educadora, eu aprendi uma coisa, que muitas vezes a gente não tem a humildade intelectual que se faz necessária. Quanto mais a gente acha que já sabe, mais a gente descobre que precisa aprender mais. Então, eu gostaria que esse momento de humildade fosse uma marca para todos nós que participamos desse seminário. Boa tarde. Acho que eu ouvi 40 pessoas agora nesses 40 minutos, não foi isso? Eu sou Kleber, sou diretor de escola, estou trabalhando em educação integral. Vou falar um pouco da dinâmica, um pouco do que eu ouvi, um pouco do que a gente faz. A dinâmica foi interessante, né? Quando a gente combinou isso, de que cada um falaria 1 minuto, parecia que era muito pouco tempo, e teve pessoas que conseguiram falar em 20 segundos, a gente ficou 40 segundos, teve os momentos ali, né, um pouco de tudo. A dinâmica permitiu que a gente ouvisse a todos, e acho que é uma possibilidade muito bacana de fazer quando a gente quer ouvir, né? Quando quer ouvir a comunidade, quando quer ouvir os professores, quando quer ouvir com quem a gente está. Então, é muito interessante a dinâmica ali. Acho que bacana essa provocação que foi feita. A gente nem acreditava que esse tempo ia ser possível. O grupo passaram cozinheiras, CPs, ADs, diretores, professores, nutricionistas, pessoal que trabalha na equipe da própria CODAI. Os grupos foram muito diversos, né? Alguns mais resistentes. Tem um SEI aqui que eu quero conhecer, porque era um grupo inteiro praticamente do mesmo lugar, o pessoal falou uma série de coisas, reclamou, colocou, né? Enfim. Na primeira rodada, os grupos, cada um falou o que quis, a gente não conseguia focar, né? Já no último, parecia que o pessoal já sabia, e então, ao circular, né, nesses grupos, a gente percebeu que o próprio grupo ia se reconduzindo, se recolocando, e num processo muito rápido, né? Em 10 minutos as pessoas se reorientaram, falaram de forma diferente.
a gente pôde ver relatos de... O meu tema aqui era território, né? Um pouco das parcerias no território, relação com a comunidade, como a escola trabalhou. Então, isso vai se reconstruindo e os relatos do último grupo já são da horta suspensa, de visitar a praça, do passeio que foi feito, da relação que se estabeleceu com a comunidade, com a família. Do ponto de vista da educação integral, que é da onde eu estou falando, a questão da alimentação, para nós, ela é curricular. Não é um momento à margem na escola, é o momento dos alunos se confrontarem, não. O que a gente tenta trabalhar é de que esse é um momento absolutamente curricular, absolutamente pedagógico. As escolas aqui, parabenizo, as que já estão trabalhando com horta, contato com a terra, manuseio dos alimentos, isso tudo apareceu no processo de conversa aqui dos grupos, e é um pouco isso que a gente enfatiza. A criança não é só sua capacidade cognitiva, é seu lado afetivo, é seu lado de experimentação, e é isso um pouco que a gente queria frisar, e isso circulou aqui pelos grupos. Então, o pessoal citou parceria com a UBS, relação com a família, com a comunidade, não, uma série de questões que circularam, eu tentei registrar o máximo aqui de itens, e achei muito válida a dinâmica, e foi um prazer ouvir a todos aqui falando, inclusive aqueles que trouxeram seus problemas, acho que faz parte do processo, a gente quer participar da solução também, tá bom? Pessoal, boa tarde. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos, né? Acho que essa composição aqui ficou interessante, porque nós temos eu e o João Kleber, que somos de dentro da secretaria, então é um olhar interno da rede, e temos as companheiras aqui que estão com um olhar outra ótica, né? E acho que na dinâmica toda, todo mundo que participou da dinâmica aqui é da rede, então acho que deu uma coleta de informações bem interessantes. Eu tomei a liberdade de estabelecer algumas coisas ali na dinâmica que a Lia propôs, e enquanto as pessoas falavam, eu anotei bastante coisa. Eu participei de um evento semana passada que tinha um processo que eles chamaram de facilitação gráfica. Então, enquanto os participantes falavam, alguém que desenhava muito bem, muito melhor do que eu, e com toda a especialidade, né, nessa prática, ia desenhando enquanto as pessoas falavam. E é interessante que você capta muita ideia e depois você consegue enxergar isso de uma maneira mais sistematizada, né? Lá de onde a gente trabalha, de dentro da Coordenadoria de Alimentação Escolar, né? O que é a Coordenadoria de Alimentação Escolar? É um órgão dentro da Secretaria Municipal de Educação que cuida diretamente desta pauta, alimentação escolar dentro da Prefeitura de São Paulo. A gente tem uma rede grande, né, como todos conhecem, tem aí, que termina no final das contas com 2 milhões de refeições servidas por dia. E é o que está se propondo a partir de um momento como esse seminário, é justamente fazer com que não sejam simplesmente 2 milhões de refeições oferecidas, sejam 2 milhões de refeições veiculadas de maneira pedagógica, com toda a preocupação nutricional que tem que haver por trás de um processo como esse, mas também com todo o processo de aprendizado, né, que existe nisso daí. Então, esse termo, né, Educação Além do Prato, ele surgiu lá em 2014 com o Prêmio Educação Além do Prato, que foi um tema, um prêmio que focou no tema da preparação, da gastronomia, da preparação de receitas. Ele foi concebido com a ideia, lembra, Laura, lá no começo, um concurso de receita. Por que chamar de concurso? Não é o caso de estimular a competitividade, né? Vamos tentar trabalhar uma outra ideia. Então, se estimulou um pouco mais a questão do projeto em cima do preparo daquele alimento. Então, sai da ideia de uma receita e vai para a ideia de um conceito mesmo de preparação. Aí, isso foi em 2014, a gente fechou o ano com uma premiação super interessante. As merendeiras das escolas ganhadoras, juntamente com os gestores das escolas, participaram de uma missão da ONU na África, que é o que desencadeou hoje essa parceria com o Daniel Balaban, que estava aqui mais cedo. E aí a gente entrou 2015 com novos desafios em cima disso, que foi quando gestou-se o programa Na Mesma Mesa, que a professora Emília está aqui, grande apoiadora
aí desse processo como um todo, né? Mais uma vez agradeço, sempre que eu posso eu te agradeço por isso, em nome da criançada, porque foi um processo muito importante mesmo. E está sendo, na verdade, é um processo que está acontecendo, de estímulo ao consumo da educação em torno do alimento, né? A gente entrou em 2016 com uma demanda muito grande da horta educacional. Para quem não sabe, em abril foi aprovada a lei municipal que prevê a inserção progressiva de alimentos orgânicos no programa de alimentação escolar. E a mesma coisa, não é simplesmente você chegar, colocar alimento orgânico na rede e não explicar do que se trata. Tem um viés pedagógico muito forte, então a gente optou por trabalhar isso através da horta, nesse ano de 2016. E o que eu pude perceber nesse exercício que a gente fez agora, por isso até aqui no bastidor eu perguntei, saiu o tema do desperdício, foi recorrente? Né? E porque na mesa que eu participei, o tema foi recorrente. Eu provoquei o grupo com a seguinte pergunta, né, que estava até proposta aqui pela organização, o que você faz para tornar a sua escola mais sustentável? Né? Algo mais ou menos assim. E surgiu em todas as falas, praticamente, nas quase 40 falas que a gente escutou, né, João? O assunto do combate ao desperdício, da redução do desperdício, porque realmente é um tema preocupante. O resíduo dentro de uma cidade como São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, é algo a ser pensado. Isso é pensado no âmbito de outras secretarias, né? Secretaria de Serviços, Secretaria do Verde e Meio Ambiente, e tem que ser pensado também na Secretaria de Educação, enquanto uma grande geradora de resíduos, né? Seja pelo processo de alimentação escolar, seja por outros processos. Surgiu até a ideia de troca de livros, né? Troca de materiais, fora o aproveitamento de lixo reciclável para preparação de diversas atividades. Tinha as fotos da brinquedoteca, feita com um monte de material reciclável, super interessante. E eu acho que esse foco, aí eu já estou trazendo um pouco para a minha atuação aqui dentro da Coordenadora de Alimentação Escolar, esse foco poderia ser dado agora no nosso próximo ano, né, como eixo central das atividades de educação alimentar e nutricional. Por que não trabalhar fortemente essa questão do desperdício? Por que não trabalhar fortemente o consumo integral de alimentos, consumo de talos, consumo de cascas? A gente tem diversas comprovações o quão saudáveis são esses hábitos, né? Tanto do ponto de vista nutricional, mas também sob essa ótica da redução do lixo que a gente produz. Então, fica aí como uma provocação, né? Eu acho que essa atividade ela tem bastante esse propósito, esse viés. E aí fica essa provocação para a gente pensar o ano que vem aí dentro das escolas. Acho que a gente tem um número bom de educadores aqui reunidos. Lembrando que educador não é só o professor, né? A merendeira que está aqui também é uma importante educadora. O pessoal que cuida da segurança da escola é educador. O pessoal que cuida da limpeza da escola é educador. Nós que trabalhamos mais administrativamente também somos educadores, né? E acho que essa mensagem tem que ser carregada com a gente no dia a dia. Tá bom? Muito obrigado. Posso começar? Boa tarde, eu me chamo Márcia e eu agradeço a oportunidade da CODAI essa oportunidade de compartilhar e trocar muitas informações. Ao final da minha fala eu vou falar um pouquinho do que eu faço. Eu fiquei com a missão de trabalhar com mensalidade, essa palavra tão difícil, né? Mas que tem total ligação com todos os eixos aqui abordados. E a missão era trabalhar com mensalidade voltada para a área da alimentação. E eu usei um elemento que faz todo sentido, né? E que está presente à mesa, que é um prato. E o prato ele estava simbolizando nas discussões junto aos grupos o convívio, o prazer, a troca, a questão cultural e o ritual. E nas discussões junto aos 4 grupos, eu identifiquei um consenso de que todos veem, sim, a alimentação não só como um ato vamos dizer, um ato fisiológico, uma necessidade em relação de atender uma questão nutricional, e sim como uma grande oportunidade de troca. Mas também é importante compartilhar com todos aqui que para que isso aconteça, não basta a ação de uma única pessoa
só o professor ou só a merendeira. Então, o que eu consegui identificar é uma fragilidade, aonde, para que tudo assim aconteça de uma forma mais coesa e que haja um convencimento que essa, vamos dizer assim, com o consenso de comensalidade e convívio ao redor, ao entorno da mesa, seja um assunto trabalhado já desde a sala de aula, trabalhado no momento da refeição, mas também trabalhado junto aos familiares, né? Houve também um comentário muito interessante, vários, no sentido de como equacionar a questão do tempo, né? Porque se tem um tempo destinado ao momento da alimentação, e que muitas vezes a gente sabe que, tratando de crianças, cada um vai ter um limite, vai se alimentar mais devagar ou não. Alguns eu vou ter que, no momento, ensinar, né, a manipular os talheres. Então, eu acho que, trazendo aqui um pedido do grupo, né, várias pessoas falaram, utilizem o seu momento de fala para trazer, então, vamos dizer, questões para serem melhor trabalhadas. E o grupo também identificou que tudo isso pode ser melhor organizado se for pensado em forma de projeto, talvez no início do ano, com aí a participação de todos da escola e ultrapassando também os muros da escola. Então, a oportunidade foi muito grande e eu acho que trouxe bastante esclarecimento até para aquelas pessoas que talvez tivessem um pouco de dificuldade de entender que a alimentação é um momento de prazer, é um momento de troca e, acima de tudo, é um momento de reforçar os hábitos daquela criança e levar consigo para o resto da vida. E em relação à minha atuação, né, eu fui convidada a fazer parte dessa mesa porque eu trabalho no SESC São Paulo, eu sou nutricionista e no SESC eu estou à frente da coordenação do programa de alimentação numa gerência que chama Gerência de Saúde e Alimentação, que não tem só nutricionistas, tem dentistas, tem outros profissionais que trabalham o eixo da saúde. E a gente enxerga o espaço de alimentação do SESC, como eles são chamados como comedoria, como espaços que propiciam o acolhimento e a convivência, né? Acima de tudo, a gente entende que é no momento da refeição que essas características, essas questões, elas vão estar sendo trabalhadas com pessoas que eu nem conheço. Eu vou sentar ao lado de uma pessoa que é o meu primeiro contato, ou eu vou com a família nos espaços de alimentação. Mas não é só isso, a gente estimula também a promoção da saúde, estimula a autonomia nas escolhas alimentares, porque os nossos cardápios, eles compõem de diferentes tipos de alimento. Então, cabe ao ser humano, ao indivíduo, identificar aquilo que traz a necessidade para ele. Mas, para isso, a gente trabalha também as ações educativas. E, fora isso, também a gente permite o acesso à diversidade de alimentos. Tá? E aí, para além da questão da alimentação, então, as comedorias, elas fazem o quê? Elas proporcionam essa comensalidade, justamente porque a gente entende que a questão da alimentação, ela tem total relação com a questão da sociabilidade e é uma troca, não só com a comida, mas também com o outro. E aí, dando um cenário para vocês em termos de volume e quantidades, nas nossas comedorias, nós temos 9 unidades que têm restaurantes. E nesses restaurantes nós servimos em torno de 16.700 refeições. A maioria desses espaços funcionam com autosserviço por peso, então aí o que eu falo da questão da autonomia, as pessoas têm lá um cardápio variado e ela decide o que, né, as escolhas do seu prato. Nós também temos 64 pontos de venda entre cafeterias, lanchonetes, onde nós comercializamos 46 mil itens por dia. E, em média, nas nossas comedorias, a gente tem uma frequência de 37.500 pessoas. Então, é claro que é um número muito expressivo. E aí a responsabilidade e o cuidado nosso de divulgar práticas adequadas de alimentação e de comensalidade. E ilustrando um pouquinho das nossas ações, nos nossos espaços a gente dispõe de mobiliário, que são mesas coletivas, para propiciar essa sociabilidade. Nós também fazemos o preparo de pães, bolos e doces de forma artesanal, como forma de resgatar as receitas tradicionais e sem a utilização de aditivos químicos. Não utilizamos margarina, nem gordura vegetal hidrogenada, então a gente faz uso de manteiga assim. E quando a gente serve frituras, a gente utiliza a gordura de palma, que é uma gordura isenta de gordura trans. Utilizamos só temperos naturais, então não fazemos uso de nenhum tempero industrializado. Utilizamos alimentos da safra, com aproveitamento integral,
fazemos o uso também de utensílios retornáveis, aí falando do eixo da sustentabilidade, e trabalhamos também com uma gestão responsável de resíduos, e ainda assim usamos leite semidesnatado, ou seja, tem uma questão nutricional por dentro de tudo isso, mas não só bastasse só a gente ter essa questão com o cuidado da alimentação saudável adequado, mas é propiciar um ambiente que promove, sim, essas ações voltadas para a promoção da saúde. Boa tarde, eu sou a Karen, eu sou nutricionista também. Eu vou falar um pouco ao contrário do que a Márcia falou, falar um pouco do porquê que me chamaram para falar aqui, né? Porque, na verdade, eu estou um pouco fora dessa área escolar, eu estou bem na área científica, então eu tenho uma formação aí de muitos anos, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e o meu interesse de estudo sempre foram os transtornos alimentares. Para a gente entender um pouco o que isso tem em relação com o tema que a gente estava conversando hoje, que foi um pouco provocar vocês em relação à alimentação consciente e prazerosa, é que eu percebo pela minha experiência, já são praticamente 20 anos aí trabalhando nessa área, eu recebo uma pessoa, como qualquer uma aqui, como qualquer um de vocês, podem vir me procurar porque tem um problema com a alimentação. E aí a gente percebe que isso começa lá no comecinho, lá na criança, né? E que é nesse momento que a gente vê que as distorções acontecem, que os problemas com a alimentação começam a surgir. Então, é criança que não gosta de comer uma coisa, criança que apresenta uma seletividade, criança que está preocupada com peso, e isso tudo vai levando, a gente, às vezes, no ambiente escolar, a gente acaba não percebendo isso nas nossas crianças. Então, a ideia é que vocês, como educadores, possam trabalhar no conceito, nessa questão, né? E possam ser um exemplo para essas crianças, né? Porque a gente vê que realmente a gente já pega a pessoa lá na frente com um problema, né? E eu falo um pouco da minha visão científica, né, também, que a gente estuda muito, eu vi várias falas de vocês, inclusive até pegando o gancho da metodologia, que eu achei bem interessante. Eu percebi que no começo algumas pessoas falaram um pouco, mas quando as mesas foram mudando, a gente percebeu que o pessoal conseguia focar mais no tema, né? Conseguia se concentrar. Acho que é uma questão mesmo de ter um pouco mais da atenção naquele momento. Acho que o pessoal foi se acostumando com a metodologia e foi aí se soltando mais, falando um pouco mais. Mas eu percebi muitas coisas interessantes que surgiram, né, das falas dos educadores, que muitas pessoas já têm consciência do que é, né, um comer com prazer. Todo mundo conseguiu, muitas pessoas conseguiram falar isso, né, demonstrar isso no dia a dia na escola. Algumas falam que já fazem, que é muito interessante. Outras falaram das dificuldades que é de você incentivar a sua criança a comer, né, porque aí, voltando um pouco mais, de novo, para a minha experiência, é importante, né, algumas coisas que a gente tem que desenvolver na escola, que às vezes pode ser difícil por vários fatores, por uma questão financeira, por uma questão de ambiente, por uma questão de falta de cultura na escola, de fazer determinadas ações, e que podem ser refletidas nesse momento. A ideia desse evento aqui é para vocês poderem refletir um pouco a atuação de vocês, né? Como vocês podem colocar isso em prática na escola, né? Então, é interessante a gente saber as queixas, né? O que acontece, mas também ouvir as pessoas que têm histórias positivas, escolas que conseguem, por exemplo, reduzir desperdício, que conseguem fazer com que a criança experimente alimentos novos, que a criança preste atenção naquele momento da refeição, nem que seja por alguns minutos, mas a gente percebe que tem educadores que estão preocupados com isso, com essa questão da consciência do comer. E isso é muito interessante. Outras coisas que foram levantadas, que eu achei bem interessante, que muitos falaram, é a questão mas só oferece na escola, mas essa criança não come em casa, então não é hábito dela, né? Mas eu acho que a gente não deve desistir por conta disso. Eu acho que, assim, deve existir um trabalho também junto com os pais, que eu acho que é super importante. Eu não sei isso como é que acontece na escola, talvez não deu tempo das pessoas falarem um pouco sobre isso, mas o envolvimento dos pais é super importante. Mas trabalho de formiguinha. Teve uma educadora que comentou: nossa, eu trabalhei muito tempo nisso, muito tempo, persistindo, e hoje 80% da minha escola, todo mundo está comendo mais consciente, consegue experimentar alimentos novos, né? Então, a gente não pode desistir, né? Porque parece que às vezes você fala: nossa, isso aqui
essa questão do desafio de como fazer essas crianças aceitarem a alimentação que é oferecida, né, aceitarem um alimento novo, evitar o desperdício, né, de tipo, não gosto, não vou comer, vou jogar fora, né. Então, acho que existe todo um trabalho por trás que a escola pode desenvolver, né, no sentido de educar essas crianças. Um dos pontos que eu achei muito interessante, que é essa questão das oficinas culinárias, que aqui até no evento está acontecendo. Eu acho que esse é um ponto super importante, que eu vi que alguns educadores falaram, mas assim, o ponto principal é você precisa expor essas crianças aos alimentos. Eles precisam ter contato com esses alimentos. Eles não conhecem, mas a escola tem essa função de oferecer, de mostrar para essa criança um alimento novo, de oferecer essa oportunidade de experimentar alguma coisa nova. E, a partir dessa experiência, né, teve alguns educadores até que falaram, nossa, o pessoal começou a experimentar e agora até está comendo, né, se tornou até um hábito. A gente sabe que, assim, para se tornar uma coisa hábito, a gente tem que repetir muitas vezes. Então, tem até a teoria, já devem ter ouvido falar, de, tipo assim, você só pode falar que você não gosta de um alimento depois que você é exposto 10 vezes a ele. Né? Depois da 10ª vez que você pode falar, não, realmente eu não gosto. E a criança, ela tem uma tendência, no primeiro momento, já não gosto da cara, não quero. Uma outra coisa importante também, não é somente oferecer alimento, mas oferecer de uma forma interessante, né? Uma forma prazerosa, uma forma legal, colocar essa criança em contato com esse alimento, fazer preparações culinárias com ele. Isso tudo pode parecer que é pouco, mas isso tudo vai gerar uma memória alimentar nessa criança. Hoje, aqui eu trouxe um exemplo para o pessoal, eu trouxe uma caixinha que eu pedi para o pessoal cheirar antes, né? Que era o cheiro de um chazinho de baunilha. Na verdade, a tendência é a gente achar que é o cheiro de maçã, né? Porque você tem o visual. Mas, muitas vezes acontece isso. Às vezes você olha para o alimento, fala, nossa, mas que cara feia, né? Não gostei muito da cara dele. Mas, a hora que você experimenta, você vê que pode ter uma sensação diferente. Então, a gente tem que estar realmente expondo, dando essas possibilidades para essas crianças. Outras coisas que falaram bastante, um pouco do que acaba tendo, voltando um pouco para a minha experiência, né? As pessoas, às vezes, elas têm uma tendência, hoje em dia, de aderir muitos modismos, né? Então, falando um pouco do exemplo do professor para a criança, que também é interessante a gente, professor, educador, coordenador, todo mundo está na escola, como os outros falaram, né? Essa coisa de o administrador, o faxineiro, todo mundo está lá, serve de exemplo. Ele está lá de modelo, a criança percebe. Assim como os pais também são um grande modelo, a gente fala que o pai e a mãe são os maiores modelos, mas a escola também é. Né? Então, uma criança, por exemplo, que tem uma família desestruturada e que vê no professor como um modelo, ele pode estar transmitindo coisas muito importantes naquele momento que, às vezes, a gente tem que se questionar um pouco sobre, em relação à alimentação mesmo. Será que estou transmitindo um modelo legal? Será que não necessariamente é só comer certo? Não quer dizer que modelo legal é que aquele que come salada, verdura, arroz, feijão, não come nenhum doce, nenhum salgadinho. Ninguém é perfeito, duvido que alguém coma totalmente perfeito, né? Então, isso também não é um modelo legal de você oferecer 100% saudável, né? A gente tem que explicar para essa criança que pode comer de tudo, mas existe uma forma de comer isso, uma forma de você... não pode ter o exagero, né? Tem que sempre ter o equilíbrio, buscar o equilíbrio. E, através do modelo do professor, a gente consegue passar um pouco isso. Nas aulas que vão falar sobre nutrição, né? Temas relacionados com a alimentação, acho que precisa quebrar um pouco esse padrão que a gente tem um pouco, essa coisa de só falar, né? Que eu acho que a metodologia aqui foi muito legal, porque a gente escutar os seus alunos também é interessante, né? Não é sair um pouco daquela posição de professor que sabe tudo. Você tem que entender que a sua criança, seu adolescente também tem o conhecimento dele, tem a experiência dele, e que isso você tem que levar em consideração, né? Na hora que você está trabalhando aí na sua escola. E uma outra coisa, a gente tentar pensar também um pouco essa coisa de promover, eu acho que talvez a Márcia tenha falado aqui, essa questão da autonomia, né? Eu percebi muito nos discursos, não posso dizer porque eu não conheço a rotina escolar, mas assim, da criança poder se servir, criança poder escolher o seu alimento, de exercitar um pouco essa autonomia, né? É importante a gente, às vezes, a pessoa que está lá junto fica um pouco com medo, às vezes o tempo é curto, nossa, precisa comer logo porque vai terminar o intervalo, né?
Mas isso é super importante para a criança também. Promover a autonomia, promover as escolhas, né? E nesse momento, como que a gente pode atuar? A gente pode direcionar ele. Olha, por que você não come um pouquinho de salada? Experimenta hoje. Ou experimenta essa daqui. Teve uma educadora que comentou aqui comigo e falou assim, a criança só comia se eu experimentasse a fruta antes. Achei muito interessante. Mas aí você vê, ela está sendo modelo. Ela experimenta, ela fala assim, eu só como se você experimentar. Foi bem interessante esse ponto. Então, também a gente tem que tentar pensar um pouco nessa autonomia. Fechando um pouco das falas do ambiente escolar, dando um gancho um pouco com a minha experiência, é lógico que a gente tem que atuar nas crianças, tem que atuar nos adolescentes, mas eu acho que o ponto principal aqui, que eu quero deixar de reflexão para vocês, é pensem um pouco nas atitudes que vocês têm, como as suas próprias atitudes alimentares, com as suas próprias escolhas alimentares. E isso pode estar sendo um reflexo, não só nos seus alunos, mas nos seus filhos, na sua família, no todo ambiente que você está. Você é um promotor aí do que você faz. A gente é o exemplo, né? E tentar um pouco flexibilizar um pouco mais, né? Sair um pouco dessa questão da obsessão do que é certo, tem que ser sempre o tempo todo certo, a gente tem que flexibilizar. E um pouco do que eu falei na mesa, né? A gente tem que tentar resgatar, vamos tentar a gente mesmo, tentar resgatar o porquê que a gente escolhe os alimentos, tentar um pouco de consciência, resgatar um pouco dos nossos sentimentos de fome, de saciedade, que a gente acaba perdendo ao longo da vida e que as nossas crianças ainda têm muito forte isso. Então, a gente tem que preservar isso nelas. Por isso que aquela questão de forçar a comer, obrigar a criança a comer, não é uma forma legal, não é uma forma adequada de você trabalhar isso, porque ele não vai comer porque ele quer, ele está comendo obrigado, e às vezes ele pode até criar um trauma com aquele alimento porque foi comido forçado, né? Então, tentar explorar um pouco isso e respeitar. Estou com fome, não estou com fome, vou comer isso aqui, é o suficiente, e acabou. Não preciso exagerar e encher o meu filho de alimentos, achando que ele está que ele está com fome ou que ele está precisando ganhar peso, né? Vamos tentar um pouco respeitar isso, né, nas nossas crianças. E a gente consegue respeitar as nossas crianças a partir do momento que a gente consegue se respeitar, né, e consegue perceber isso e passa isso para os nossos filhos, para os nossos alunos, tá bom? Então, obrigada aqui por poder participar aqui desse evento.